Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje iremos ver um análogo de Teletubbies. O vídeo se inicia e nós vemos uma TV que está passando um tipo de jornal. O jornalista começa a falar várias coisas, onde basicamente ele dá a entender que existem sinais que estão conseguindo modificar a percepção das pessoas e até mesmo as manipulá-las, conseguindo fazer a vítima aparentemente ter várias alucinações. E após isso, nós vemos um garotinho que está de frente à TV assistindo um desenho, Teletubbies. Hola, hijo. Papá. No te escuché llegar. O que ocorre é que o pai do garotinho aparentemente chega do trabalho e manda ele desligar a TV de uma forma um pouco rude, nos dando a entender que a relação deles não são muito boa. E isso só nos é comprovado quando vemos a mãe do garoto. Hola, querido. No te escuché llegar. ¿Cómo te fue en el trabajo? Me despidieron. Lo. ¡Cállate! ¿Ya está lista la cena? No, por favor. O que ocorre é que assim quando a mãe vê o pai, ela fica bastante nervosa e pergunta por que ele está ali e como foi o trabalho. Ele acaba admitindo que foi demitido, e isso só deixa ela mais e mais nervosa. E com isso, o pai pergunta se o jantar está pronto, e ela acaba respondendo que não. E bem, o que acontece, vocês já sabem. Enquanto a sua mãe está sofrendo vários tipos de agressão, o Tommy continua assistindo a TV, o que dá a entender um pouco que é uma forma de escapar de toda a realidade que ele está passando. Ou talvez isso tenha tudo a ver com a questão dos sinais que foi mencionado no início da animação. O garoto continua vidrado na TV enquanto assiste o seu desenho favorito. Só que algo começa a acontecer. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Por qué me estás sonriendo? No quieres estar ahí, ¿verdad? No. Fíjate, ven a jugar con nosotros. ¿Quieres un abrazo, Tommy? Sí. Acércate. ¿Quieres que te abrace, Tommy? Tommy quiere un abrazo. ¿Quieres venir conmigo, Tommy? Buen chico. ¿Dónde estoy?
is your son. ¿Ah? Bienvenido, Tommy. Te estábamos esperando. Ahora podremos jugar para siempre, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad, Tommy? Sí. ¡Abrazo! I don't care how the weather vane points when the weather vane points to gloomy. It's gotta be sunny to me when your eyes look. Basicamente, o que ocorre é que o Tinky Winky começa a conversar com o Tommy e pergunta pra ele se está tudo bem e por que ele não está sorrindo, e depois pergunta se ele quer um abraço. O Tommy acaba dizendo que sim, e o Tinky Winky simplesmente sai da TV e o abraça, e depois pergunta se ele quer ir com ele. E após o Tommy dizer que sim, ele totalmente é puxado para dentro da TV, e nós vemos agora ele dentro do desenho, vendo os outros personagens. Ele acaba sendo parabenizado pelo Tinky Winky e depois recebe um grande abraço. Só que com isso, nós vemos o que realmente aconteceu com o Tommy, onde ele mesmo acabou se jogando, batendo a cabeça na própria TV e assim, consequentemente, morrendo. E dessa forma trágica, acaba esta animação. Agora vamos para o resumo e as teorias. Basicamente, tudo se inicia com um garotinho chamado Tommy, que está assistindo seu desenho favorito. Mas então, o pai dele acaba chegando em casa já totalmente bravo porque ele foi demitido e acaba agredindo a sua mãe. O garotinho ignora o seu pai e continua assistindo, tentando fingir que ele não está ouvindo nada. Com isso, ele começa a ter vários tipos de alucinações, provavelmente, do desenho que ele estava assistindo, onde ele acaba sendo persuadido a entrar nesse mundo de fantasia. Quando ele chega lá, ele é parabenizado e fica bastante feliz, só que depois nós descobrimos a verdade. O garoto acabou morrendo. E agora, vamos para as teorias. A primeira teoria é uma das mais óbvias, que é pensar que esse garotinho, após sofrer tantos abusos do seu pai, ele começou a ver a TV como uma forma de refúgio, onde nós podemos ver isso através da própria animação, onde ele começa a ignorar os pedidos de ajuda da sua mãe para ligar a polícia e ficando somente de frente à TV enquanto conversa com aquela alucinação, que de certa forma é bastante triste e preocupante, já que vemos que depois isso acabou sendo o motivo da sua morte. Ou seja, a primeira teoria seria que a base de tudo isso são questões de alucinações da parte dele de querer tentar sair dessa situação através dos desenhos. Agora, já a outra teoria é um pouco mais diferenciada, sendo baseado no início da animação, onde nós vemos aquele jornalista falando aquelas coisas sobre sinais de TV que aparentemente estão gerando alucinações em pessoas e conseguindo até mesmo as controlar, o que dá a entender que talvez isso realmente tenha acontecido. Ou seja, essa situação de alucinações não é uma questão tão dificultosa de acontecer, onde já foi mostrado no jornal que já aconteceu com outras pessoas antes. Agora, como a TV estaria fazendo alucinações às pessoas? Talvez possamos dizer que seja mais voltado naquelas questões de pessoas mais velhas que sempre dizem que a TV ou as telas sempre acabam nos deixando mais mal e até mesmo doentes. Ou seja, basicamente essa teoria se consistiria em que a TV é o principal responsável de tudo isso, ela que traz alucinações, e não a criança que viu a TV como uma forma de refúgio. E bem, vocês podem escolher a que vocês acharem melhor acreditar. Bem, agora em uma questão mais falada da minha parte mesmo, infelizmente, muitas crianças crescem em lares onde a violência é uma presença constante. Elas veem o que nenhum ser humano deveria ver, e isso deixa marcas profundas, mesmo que invisíveis. Uma infância que deveria ser cheia de amor, brincadeiras e descobertas, acaba sendo tomada pelo medo, pela dor e também pela insegurança de viver com um pai agressivo. E o pior de tudo é que muitas vezes essas crianças acham que não tem para onde correr ou ninguém para entender ou ajudar. Mas a verdade é que ninguém precisa passar por isso sozinho. Se você conhece alguém que vive uma situação assim, ou se você está passando por isso, já é hora de agir. Existem várias formas de buscar ajuda e não tem vergonha nenhuma disso. Pelo contrário, é um ato de coragem. Você pode ligar para o Disque 180 ou procurar algum centro de apoio da sua cidade, onde tem gente preparada para escutar, orientar e tomar as providências necessárias. E o mais importante, tem jeito de mudar essa história. Ninguém nasceu para viver com medo. Ninguém merece crescer cercado de violência. Então, se você está assistindo esse vídeo e se identifica com o que eu falei, não hesite em buscar ajuda. A vida pode ser melhor do que isso. E com o apoio certo, é possível sair dessa história e construir um futuro mais leve, seguro e com muito mais amor. E bem, com essa finalização, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like, porque isso me ajuda muito. E se der, ir no meu Instagram, o Kizona, lá eu posto várias coisinhas, sempre dizendo quando eu vou postar e quando eu não vou postar. Muito obrigada por assistirem até aqui e tchau!